Lembrando que isso não pode ser dogmatismo, gente. Não é porque tá ali na parede que eu preciso a ferro e fogo seguir aquilo. Eu tenho que esquecer de vez em quando, a gente tem que viver também. Isso é quando você estiver angustiada, quando estiver sofrendo, não saber mais quem você é, você volta lá e olha, tem que estar na parede, porque senão você guarda e não sabe onde guardou. Então você vai só por preguiça de procurar, você não vai procurar para continuar o seu desenvolvimento. Então tem que estar fácil para você ver, né? E aí a gente vai agora lá pro terceiro objetivo, que é a questão da gente ter duas vidas, né? É a autêntica, que é aqui, que é o nosso ser espiritual, que tá ali, né? E a outra imaginária, né? A imaginária é aquela que a gente vive da nossa própria opinião, lembrando que a nossa opinião é aquela opinião dentro das crenças, né? Quem sou eu dentro das minhas crenças, então é uma opinião. E a gente vive dentro da opinião dos outros, e que o outro diz que você é e você acredita que você é, tá? Só que isso é uma ilusão. Quando você está vivendo na sua vida imaginária, que é na opinião do outro e na sua própria opinião, é uma vida imaginária, né? E eu preciso saber, eu sou um espírito vivendo num corpo aqui na Terra, passando por uma experiência aqui na Terra. Eu não sou o meu corpo, né? Eu sou muito mais do que o meu corpo. Eu não sou os meus pensamentos, que é o grande erro também de a gente achar que é os nossos próprios pensamentos, por isso que a gente sofre, né? Eu não sou os meus sentimentos. Você sabe diferenciar pensamento de sentimento? O pensamento é quando a vozinha fica aqui na cabeça. O sentimento é quando você sente aqui. Então, por exemplo, esses dias mesmo eu tava com um forte sentimento. Eu sentia aqui, não era um pensamento, era um sentimento que sentia aqui. E aí eu me perguntava, né, por que eu tô sentindo isso? Porque eu não tinha pensamento para esse sentimento aflorar. Porque às vezes eu tenho um pensamento que aflora um sentimento, mas o sentimento tava vindo e eu não tava com nenhum pensamento daquele sentimento. Eu não sabia que sentimento é aquele. E muitas vezes isso tá guardado na memória do corpo. Você já mudou os pensamentos, você não pensa mais daquela forma, só que está guardado no seu corpo as memórias e esse sentimento, porque o pensamento vira sentimento que vibra e volta e atrai tudo para você, né? Então muitas vezes é só uma memória, e aí você tem que deixar essa memória vir para fora, né? Para você poder limpar essa memória, tá? Então eu tenho que saber que eu não sou meu corpo, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sentimentos. E eu não sou as minhas realizações. Eu não sou a arquiteta Rose. Eu não sou a Rose espiritualista. Eu não sou a Rose que tem um canal no YouTube. Quem eu sou, né? Como é que eu sei? Como é que eu faço para saber quem eu sou de verdade, né? Como que eu olho para essa autenticidade, né? Por que nós estamos aqui na Terra, né? Como descobrir isso? Né? Como ser autêntico? Como descobrir quem realmente nós somos e para que fomos criados, né? E aí tem várias formas, como eu falei lá no início do vídeo, tem várias formas da gente descobrir isso, que é fazendo terapias, tanto com psicólogos, psiquiatras e como terapeutas holísticos, né, pra e ver o todo. assistindo os vídeos da mamãe. Também. Meditando, né, tendo um tempo só pra si, isso é muito importante. Tem muita gente que foge, né, de si mesmo. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, mais pra dentro de mim. Então eu não tenho esse problema com solidão, né? Eu até acho bom quando eu tô sozinha. Mas, lógico que tem que ter um equilíbrio, né, gente? E aí eu vou dizer aqui as práticas que eu fiz pra me autoconhecer, né? Porque eu vivi, eu não vou dizer as práticas que eu não vivi, né? Então, o que eu gosto muito, que me ajudou bastante, e ainda hoje me ajuda, é o mapa astral, né? O mapa astral, quando eu fiz pela primeira vez lá em 2000. Só que como eu tava muito voltada para fazer arquitetura, eu não liguei muito, mas já me conheci um pouquinho ali, né? Agora, com 40 anos, ali em 2000, foi quando eu me entrei dentro mesmo para conhecer a mim própria através do mapa astral, né? E uma coisa que eu gosto de falar muito, que quem me conhece sabe, que quando eu li a lua, que é as nossas emoções, porque eu tinha muito problema de chorar, eu sempre fui taxada de a chorona, né? E aí quando eu li lá, e aí eu achava que isso era fraqueza, né? E quando eu li lá que minha lua estava em peixes e que uma forma de me curar era através de chorar, né? Que inclusive tem um livro que é Os Dons das Lágrimas, né? Pronto. Chorar pra mim não era mais fraqueza. Só que aí eu aprendi a chorar de uma forma que não é chorar como vítima, é chorar como pra extravasar aquela emoção, para tirar de dentro e não como vítima, porque se você chora como vítima,
você vai continuar chorando e não vai se curar, né? Então a gente também vai falar sobre isso aqui no vídeo, no YouTube, tá bom? E o mapa astral você vai pro resto da vida estudar ele, porque na verdade o mapa astral ele não é destino. A gente não nasceu com destino pronto. O mapa astral é só uma configuração que os astros estavam na hora do seu nascimento. É como você pegou a matéria, né? É o nosso corpo que é assim. Então, quando você se conhece, você não fica mais no automático, porque o mapa astral te diz o que é seu automático. E aí você é o espírito, você não é o corpo, e o seu corpo é o automático. Então, quando você sabe que aquilo é automático, porque está sendo influenciado pelos astros do jeito que está acontecendo, você começa a se entender melhor, né? E aí você pega o mapa astral e vai pegar suas qualidades e vai melhorar mais ainda, se você quiser, e você vai pegar seus defeitos, né? As suas negativos, para se melhorar também, para ir pro meio, né? Então o mapa astral ele tem 12 casas, que eu não vou falar aqui, mas no outro vídeo vou fazer sobre o assunto. E essas 12 casas é 6 no eu pessoal, a partir da 7ª até a 12ª é o outro. E aí elas são complementares, ou seja, a 1 complementa a 7 complementa a 1. Então, se eu tiver muitas características positivas na 1 e não tiver muitas características positivas na 7, eu tenho que vir pro meio e trazer o que eu tenho de bom aqui, o que eu tenho de ruim aqui e melhorar. E vem pro meio, porque eu tô no meio do mapa astral. Além do mapa astral, eu usei também o mapa numérico. Inclusive, tem as 140 páginas aqui, ó, do meu mapa numerológico. Ele complementa o mapa astral e também chorei quando eu fiz o meu mapa numerológico, onde diz quem é minha mãe, né? E quando a gente fala que a mãe da gente, quando a gente fala que a mãe da gente, a gente escolheu, a gente nasceu, antes de nascer a gente escolheu qual a mãe que a gente queria, né? E quando eu li no meu mapa numerológico quem era minha mãe, eu chorei também, né? Porque realmente eu escolhi quem era a minha mãe, né? Mamãe, você escolheu também sua mãe, meu amor? Você escolheu? Fala pro pessoal. Antes de nascer, eu escolhi minha mãezinha. Fala. Eu escolhi minha mãe antes de nascer e meu pai também. Foi. Escolheu mamãe e papai, né? Pra ser você, né? Eu escolhi a mamãe pra me dar carinho e escolhi o papai pra ele me dar bronca quando eu fizer coisa errada. Exatamente. A mamãe não sabe dar bronca, né? Só sabe amar. Aí equilibrou, não foi? Tá bom? Beijo. Ah, tem mais uma coisa que eu não falei aqui, gente. Que você não está se descobrindo, você está se criando. Eu fiz o meu mapa astral e descobri quem eu era, né? Como foi que eu nasci, quem eu sou no meu automático. A partir desse momento, que eu sei quem eu sou, as minhas qualidades, respondendo aquelas perguntas todas, pronto, descobri quem eu sou até hoje, nesse momento. Só que aí você descobre lá que tem umas coisas que você não quer ser daquele jeito. E aí você tem que mudar, né? Então, quem você quer ser a partir de agora, né? E aí, se eu não quero ser aquelas configurações que tá lá, dizendo no meu mapa, e que às vezes tá em você mesmo, que você já sabe, né? Eu preciso mudar, respeitando o negativo dentro de mim. Porque a vida, ela precisa do negativo e do positivo para balancear. Se a gente ficar muito no positivo, é um positivo tóxico, né? A gente sabe que a vida real não é assim, né? Você se esquece de olhar para o negativo. Então, você tem que olhar para o negativo e balancear. Não é que você tem que ser ruim, não é isso, né? Você precisa balancear os polos negativo e positivo para você se criar a partir disso, né? Então, a partir desse momento, eu tô criando quem eu quero ser, né? Eu não tô mais... Uma hora eu tô no polo positivo lá em cima, outra hora eu tô no polo negativo aqui embaixo. Quanto mais eu vier pro meio, mais eu tô crescendo na evolução espiral, né? Que se fala. Então, você precisa conhecer suas verdades, seus valores, seus medos, né? Seus objetivos para tornar a pessoa que você quer ser. Modelo, Jô. Mamãe, não pode. Mamãe tá fazendo um vídeo para ajudar as pessoas a evoluírem. E aí a criança fica aqui. Ó, não pode, mamãe. Não pode. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, dá o like, deixa o seu like, comente, compartilha aí com quem você acha que deve ver esse vídeo. O algoritmo do YouTube mostra mais pra vocês, tá bom? Beijo e tchau. Não, meu amor. De dar tchau, quer coisa pro meu filho. Eu vou cortar isso aí, não pode, mamãe. O seu livro não vai colocar aqui. A mamãe vai fazer o vídeo sobre
o seu livro, aí você coloca o seu Pix, tá bom? Pra comprar seu livro. Ele já é um escritor. Mas você não vai cortar? Não, eu vou cortar só o Pix. Não, meu amor, deixa a mamãe terminar o vídeo. Deixa a mamãe terminar. Tchau. Tchau.